Olá, caríssimos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, ao nosso canal, né, o Direito Azul. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires Cardoso von Dollinger. Me perguntaram aí como que pronuncia, né, o meu sobrenome. Então, Cardoso por nascimento e von Dollinger por casamento. A composição do meu sobrenome, ela foi criada por mim e pelo meu marido, né, pelo meu marido e por mim, com o propósito de criar justamente a identidade de uma nova casa, né? E é um sobrenome muito forte de significado para nós, por si só também, né? Porque ele significa espinhos do vale. Então, Cardoso vem de cardo, espinhos, e o von, né, que se pronuncia von, e Dollinger, que significa vale. Então, espinhos do vale. Aí a gente criou brasão, estandarte, logo, tudo com o nosso sobrenome aí, coisas de almas antigas, né? E também de alguns resgates kármicos. E por falar em nome, gente, hoje vamos tratar justamente do direito à escolha do nome. Como sabemos, o nome é um direito. O nosso Código Civil, ele positiva isso no artigo 16. E o registro do nome é obrigatório. Isso também está disciplinado no artigo 50 da Lei de Registros Públicos. E o nome, ele também possui natureza jurídica relacionada aos direitos de personalidade. Portanto, o nome é indisponível, ou seja, eu não posso simplesmente me desfazer dele. Via de regra, né? Porque existe o princípio aí da imutabilidade, com algumas regrinhas e exceções. Vocês sabem, né, pessoal, que juridicamente falando, quando a gente fala nome, diz respeito ao nome completo, o prenome e o sobrenome ou patronímico. No meu caso, Tamires é o prenome e Cardoso von Dollinger, meu sobrenome. Tem muita coisa dentro do direito civil brasileiro sobre esse tema e a gente pode falar horas disso, mas o meu propósito nesse vídeo é justamente sintetizar o conceito desse direito, não só para o ordenamento positivo, que é o nosso direito escrito, né, as nossas leis escritas, mas também no ordenamento universal, que é justamente onde surge a energia desse direito, vamos chamar assim, tá? Então, o nome, ele é usado desde os primórdios, isso na nossa história, com o objetivo de identificação e de individualização. Mas antes disso, ele já existia, né? Porque pensa assim, gente, tudo em nosso universo é vibração. As palavras que pronunciamos são vibração, sobretudo quando pronunciadas aí com determinados sentimentos e intenções, né? Que é o que vale mais do que as palavras em si. Então, nosso nome também vibra. Nossa alma tem um nome, que muitas vezes não é um nome que adotamos aqui nessa passagem de tempo, né? Essa vida. Ao longo das nossas vidas, a nossa alma é chamada por vários nomes e a escolha disso vai depender justamente da personalidade que traçamos para nós mesmos dentro dessa encarnação. Porque é justamente onde a vibração do nome vai atuar, né? Isso pela numerologia. Inclusive, que vai decodificar a nossa personalidade, o nosso comportamento, a nossa vibração no geral. Então vejam que aqui o conceito de personalidade ele é muito mais abrangente do que apenas na visão do direito. E o nosso nome, embora a lei diga que é escolha dos nossos pais, ele também é uma escolha nossa. Aliás, antes de ser uma escolha dos nossos pais, ele é uma escolha nossa. Isso sempre, tá, gente? Mesmo os nomes mais bizarros, eles foram escolhidos ou autorizados pela própria alma com algum propósito implícito, que será descoberto aí ao longo da vida do indivíduo, de cada indivíduo, né? Então, quando existe um projeto encarnatório, a alma escolhe a família e desde que essa escolha é feita, já existe lá um nome, uma ideia de nome. É muito comum pessoas que desde a infância ou desde determinado momento da vida já tem lá o nome que sonha em dar para o filho ou filha, né? Ou que do nada esse nome é meio que soprado para alguém da família quando o bebê já está para nascer, ou mesmo depois que nasce e tal. Eu escolhi me chamar Tamires e eu falei isso no ouvido do meu pai, na mente do meu pai, né? Tanto que a minha mãe, ela conta que eu ia ter outro nome e do nada meu pai trocou.
Então tem muitos relatos de nomes que foram trocados no ato do registro, por exemplo, pelos pais, né, ou por quem foi lá fazer o registro, né, o declarante, porque por lei, né, a pessoa no cartório que vai registrar o nome do seu filho, ele não pode se negar a fazer o registro do nome escolhido, né? Então, existem vários relatos que surge aí essa manifestação de trocar o nome na última hora, ou meio que intuitivamente também. Então, você escolheu o seu nome. Você escolhe o nome que você tem, foi você que escolheu, né? Ai, mas eu odeio o meu nome, Tamires. Aí você precisa trabalhar questões psicológicas, de autoaceitação e etc. Gente, a psicologia é fundamental na nossa vida, tá? Aliás, a psicologia, ela significa justamente o estudo da alma, né? Quando você é escolhido por alguma alma para atuar no papel de pai ou mãe, e isso não só em casos biológicos, você tem uma intuição de nome. Então, vai ter um nome na lista que vai chamar mais atenção. Vai existir essa conexão para a escolha do nome do bebê, isso sempre, tá? E esse nome, ele vai traçar a nossa personalidade. Então, é muito comum nos meus atendimentos, como numeróloga também, que fazemos lá o mapinha do bebê, né? E surge a orientação de substituição ou inclusão de letras, para justamente adequar aquele nome a uma vibração mais favorável. Por exemplo, o meu nome, né, que eu tive de soletrar a minha vida inteira. Ele se escreve assim, T-H-A-M-Y-R-I-S. Se eu me chamasse Tamires, escrito de outra forma, com E, por exemplo, sem o H e tal, ele teria uma outra vibração, ele me daria outros aspectos de personalidade, embora o som da pronúncia fosse o mesmo. O nome em si, com seu significado etimológico, origem do nome e tal, seria o mesmo, mas não a vibração. Então, o nosso nome, ele tem lá uma matemática implícita nele para decodificarmos. E quando isso é feito, nós identificamos ali a nossa motivação, que é justamente o que nos motiva, o que nós queremos, o que nos instiga, né? Aquilo mais de dentro mesmo. Nós podemos identificar também a impressão que causamos nos outros. Veja, a impressão que nós causamos, não apenas o nosso nome, percebem? Então, olhei para a Tamires e tive uma primeira impressão dela, mesmo sem saber o nome dela, tá? Tirando os casos, lógico, de projeção inconsciente, de quem observa, né? No geral, a impressão que a maioria das pessoas tem da Tamires, ou vai ter da Tamires, quando a conhecem pela primeira vez, é justamente a impressão que tá lá no meu mapinha numerológico. E também, pelo nome, identificamos a forma como nós nos expressamos perante os outros, o que são coisas totalmente diferentes, tá, gente? Então, o nosso nome, ele tem um número de motivação, ele tem um número de impressão e ele tem um número de expressão. Isso vai ajudar a identificar a nossa personalidade psicológica mesmo, tá? É também através dos cálculos feitos em nosso nome que podemos identificar, por exemplo, as dívidas kármicas, que nós falamos lá nos vídeos anteriores. Isso sempre nome de nascimento, tá, gente? Aí tem as idades de mudança de nome, até quando influencia ou não, nome de casado, nomes que são alterados ao longo da vida e por aí vai. Então chegam os pais lá para fazer a numerologia do nome do bebê e por nome, né, e sobrenome eu já consigo dizer em um aspecto preliminar como vai ser a personalidade daquela criança. E algumas vezes já identificamos dívidas kármicas. Ah, então eu posso trocar o nome do meu filho se eu ver que tem uma dívida kármica ali? Para preservar ele, qualquer coisa assim? Olha, você pode até tentar. Possivelmente, se você for uma pessoa sensível, vai vir na sua mente algo como tipo, deixa assim, não mexe no meu nome. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Na escolha dos nomes dos meus filhos, eu identifiquei lá dívidas kármicas deles, né? E mesmo assim, pela minha sensibilidade, eu consegui identificar essa voz, né, dizendo, e eu ouvi lá o não mexe no meu nome. Gente, a alma escolhe pelo que ela tem de passar nessa experiência terrena. E não nos cabe, enquanto pais, fazer essa escolha por eles, nem mesmo com intenção protetiva. No nome dos meus filhos, por exemplo, tem lá a dívida kármica 19. Poderia eu poupá-los disso? Não, porque não ia adiantar em nada. Eu mudo o nome da criança, aí ela vai e nasce no dia 19. Pronto, dívida kármica 19 do mesmo jeito, né? Ou em outros aspectos também do mapa, o 19 pode estar lá presente. Então, se eles tiverem de ter a dívida kármica 19 ou qualquer outra dívida kármica, eles vão ter.
Eu fiz aqui uma pergunta nos stories que era assim: é possível a mãe conhecer seus filhos antes de engravidar? Veja, gente, é perfeitamente possível, não significa que vá acontecer. Mas partindo do princípio de que tudo é energia, existe sim essa ressonância. Mas veja que até o efetivo nascimento deste ser, deste bebê, muitas coisas em termos de livre-arbítrio ainda podem acontecer. Então eu, por exemplo, não apenas sei o nome dos meus filhos, os não nascidos, como sei como vai ser a personalidade deles. Isso pelo mapa numerológico, mas também por aspectos mais sensíveis da minha intuição. Esses filhos, eles podem nascer de mim ou vir a mim de outras formas. Isso vai depender também do nosso livre-arbítrio. Embora eu saiba como vai acontecer comigo, eu digo mais em aspectos gerais para que vocês possam justamente compreender, né? O porquê as possibilidades são justamente várias, né? Isso para todos nós. Então não adianta ir contra essa intuição e dizer assim: vou escolher o dia do nascimento do meu filho, vou escolher o signo, vou escolher a dívida kármica dele, porque isso seria ferir o livre-arbítrio dele e você não tem essa permissão, tá? Você não pode violar esse direito. O seu filho não é seu, nós precisamos entender isso, não é uma propriedade. Isso perante a lei, porque a criança pertence ao Estado, e perante o divino, porque é uma alma do universo, então pertence ao universo. Então não adianta controlar 100% a vida dos filhos, porque em algum momento da vida eles vão fazer ou ser o que eles foram destinados a ser e a fazer, né? Nós somos mentores, cuidadores, protetores, podemos ser tudo na vida dos nossos filhos, menos donos. Então temos de ter, em vias gerais, a consciência dessa responsabilidade, que é a escolha do nome de um bebê. Assim como devemos conhecer a vibração de possíveis nomes que quisermos alterar, seja por adoção, seja por casamento, né? Escolha de inclusão de nome. O nosso FON, por exemplo, foi inclusão judicial, porque a família do meu marido, eles não têm o FON, só tem o Dollinger, né? Então, o nosso nome ele foi um projeto familiar mesmo, ele foi construído dessa forma, considerando vibração, personalidade, tudo muito certinho ali dentro do que vibrava com a gente, né? Então, tem muita coisa para falar de nome no direito, tem muita coisa para falar de nome na numerologia. Nossa metodologia aqui, reitero, são de vídeos mais curtos, mas eu vou adorar receber dúvidas, perguntas sobre esses temas, não apenas para que vocês interajam comigo, mas com propósitos de esclarecimento mesmo. Eu sei que pela quantidade de conteúdo, né, e por serem ideias novas, às vezes o raciocínio pode dar aí uma embaralhada. Eu espero que eu esteja conseguindo ser minimamente clara, né? Mas eu tô super disposta a tirar dúvidas. Só peço que vocês sempre deixem as dúvidas aqui nos comentários, tá? Porque isso pode ser a dúvida de outras pessoas, então pra gente compartilhar aí esse conhecimento de uma forma geral, certo? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixa de me acompanhar aqui, deixa seu like, se inscreve, porque só estamos começando.